had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! O Natal está se aproximando muito, muito perto, o que significa que eu estou de férias também, por isso estou feliz e animada. E se o Natal se aproxima, a gente precisa falar daquele dia que a gente ama, que come, almoça com a família e para na frente da televisão às 2 da tarde e só vai sair de madrugada. A gente vai ter jogos muito especiais durante o dia inteiro do dia 25 de dezembro, nossa querida rodada de Natal. Mas antes de entrar nessa rodada de Natal, a gente tem que lembrar que tivemos o título do Bucks na Copa NBA. O Milwaukee venceu o OKC por 97-81 e ficou com o título. Mas já vou dando um calma, torcedores aí, para os torcedores do Bucks, que isso aí não conta como título da NBA não, tá? Não acho que vai passar barato e a gente vai deixar passar um título a mais aí. Mas para falar desse jogo, ninguém melhor do que a torcedora do vice-campeão da Copa NBA e que também será vice-campeão da NBA, já adiantei isso para ela. Agatha Máximo, tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira, aliás, não é nem uma pergunta, né? É um pedido. Contar pra gente aí o que faltou pro OKC vencer essa, né? Tirar esse título da Copa NBA do Bucks. E também você participou de uma coletiva essa semana muito interessante aí, que mexe com os rumos do nosso basquete feminino nacional. Teremos uma entrevista no fim desse episódio, mas eu vou deixar a Agatha contar um pouquinho mais. Então fala primeiro aí sobre essa derrota do OKC, o que você acha que faltou para o OKC levar esse título, e já adianta para o pessoal o que nós teremos no fim desse episódio, por favor. Faltou cair a bola de 3, né? Faltou ganhar, basicamente. Qualquer torcedor antigo do Oklahoma sabe que é um processo, e eu não tenho grandes... Eu fico brincando, né? Mas você sabe que no episódio de palpites, inclusive, eu falei que eu acho que o Boston Celtics é mais capaz de vencer. Um time jovem, um time que sentiu a pressão e que foi confrontado do outro lado com 2 jogadores absolutamente experientes e o Giannis jogando uma barbaridade, né? O que ele tá fazendo essa temporada é absurdo. Não me surpreendeu a derrota, me surpreendeu o pessoal meio louco, assim, tirando o Oklahoma pra merda. Eu sinto que esses momentos são os grandes momentos que fazem um time ser campeão no futuro. Dei o exemplo do Boston Celtics diversas vezes, porque é, de fato, o melhor exemplo a ser dado. Quantas vezes o Boston caiu antes de conseguir levantar, de fato. Mas é um processo, não me assusta. Me deixou um pouco triste, óbvio que eu queria ver meu time ganhar, né, o seu primeiro anel. Mas o nosso primeiro anel vai vir da NBA, Trica, não vai vir da Copinha, não. E sobre a entrevista, pois é, porque Chapman foi selecionada, né, nomeada como a nova técnica da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Era um nome que a gente ficou muito feliz quando foi ventilado e especialmente quando foi anunciado como uma espécie de assessora, né, de assuntos aí para esse time da seleção, e mais ainda agora que foi confirmado como head coach. Batemos um papo legal, interessante. O pessoal fez várias perguntas bacanas, e se você quer ouvir um pouco disso, a gente vai ter no final a parte em inglês, a parte em português, vai estar tudo aí para vocês. Então tá aí, a Agatha já trouxe seus argumentos, e de fato, né, é realmente um processo, tem que passar por isso, eu falo por experiência própria, e fiquem ligadinhos que no final do episódio tem essa parte bem bacana, afinal é o início de um trabalho e a Agatha bateu um papo bem legal, então fiquem por aí. Beleza, passamos pela Copa NBA, passamos, né, adiantamos, demos um spoiler do que teremos no final desse episódio, então bora lá falar de rodada de Natal. E a gente trouxe um convidado mais que especial para isso. Antes de falar aí jogo a jogo, temos mudanças, inclusive, em relação aos jogos do ano passado. Times que estavam não estão, times que não estavam ano passado e estão neste ano. Vamos dar aí as boas-vindas a um cara que ele é muito gente boa. Eu o conheci, você também, né, Agatha, pessoalmente nesse ano, na NBA House.
churrascos Churrasco aqui em casa, né? churrascos e afins. Entende absolutamente tudo de perfumaria, inclusive já adianto, corram lá no perfil dele, porque ele fez uma thread hoje falando sobre os principais lançamentos da perfumaria nacional aí neste ano, mas ele também entende tudo de NBA, apesar de não ter escolhido exatamente o time certo para torcer, né? Seja bem-vindo ao NBA das Minas, camarada Wood, mas, assim, a NBA TT inteira te conhece, né? Enfim, até mais do que a NBA, ele fura bolhas, diga-se de passagem. Foi parar até aí em sites e perfis de fofoca recentemente por causa do Xandão. Mas conta aí pra gente quem é o cara por trás do camarada Wood. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer imenso fazer parte desse podcast. Já deixo registrado aqui a minha admiração, tanto pela Ágata quanto pela Drica. São duas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer esse ano. A gente fez, sim, um churrasco maravilhoso na casa da Ágata, um dos melhores que eu já tive a experiência de participar na vida. Fui muito bem recebido. São Paulo foi uma experiência maravilhosa. Compartilhei com os meus seguidores no Twitter e foi algo muito divertido de se viver. E, de fato, a gente vive um momento muito legal na NBA em si, se aproximando de rodada de Natal, se aproximando do final do ano, aproveitar e desejar um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, um Feliz Ano Novo, que 2025 seja um ano de muitas realizações. Por trás do camarada Wood existe o Kenderson, e eu acho que o camarada Wood, ele é muito inspirado em um livro que marcou a minha infância, na verdade é uma coletânea, acredito que muitos de vocês conheçam, que é o Diário de um Banana. O Diário de um Banana é uma coletânea de livros que conta e narra a vida e a história de um personagem, e ele tem todas as suas características de relatar o que ele vive, as coisas que ele gosta, os problemas que ele tem e as experiências que ele vai vivenciando pelo caminho. E eu acho que o camarada Wood é um pouco disso. O camarada Wood é um cara que fala sobre NBA, que gosta muito de NBA, que já jogou basquete. O camarada Wood é um cara que também é servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O camarada Wood é um cara que também trabalha com perfumaria. Escrevo sobre perfumaria, sou colecionador de perfumaria e compartilho isso com meus seguidores. O camarada Wood é um cara que acompanha One Piece, que é uma obra que marcou a minha vida também, desde 2011, e compartilho isso com meus seguidores também. O camarada Wood já foi um cara que foi muito apaixonado por Naruto e compartilha esse tipo de coisa. O camarada Wood é um cara que jogou League of Legends, né, o nosso famoso LOLzinho, por muitos anos e até hoje acompanha o cenário competitivo, joga um pouquinho também, compartilha isso com os seus seguidores e a gente vai acabando vivenciando, acabando compartilhando tudo isso e criando um ambiente que, para mim, ali já se tornou uma família. É algo que eu amo, algo que faz parte da minha vida. E, assim, muito feliz pelo momento que a página vive, muito feliz por estar aqui presente, muito feliz por estar ao lado de pessoas que eu admiro. É um prazer imenso e espero que os nossos ouvintes adorem esse episódio, que eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Drica, eu vou fazer um parênteses. Pois nome, né? Fazer um parênteses que ele tocou no assunto que eu queria. One Piece, camarada. Você acabou de chegar do trabalho, eu acho que você não viu. Ou talvez você já tenha visto. Não vi. O Lakers fechou uma parceria com One Piece e no dia 28 de fevereiro, o Monkey Luffy para assistir na NBA, tá? Eu falei sobre isso. Eu realmente não vi. Hoje foi um dia muito puxado no trabalho, né? Para quem é servidor de tribunal, acho que tem muitos ouvintes nossos que se identificarão, mas assim, hoje a gente começa o recesso forense e acaba sendo um último dia de muitas comemorações. Foi um dia bem corrido para mim, mas fico feliz pela notícia. Todo mundo que me acompanha sabe o quanto que eu amo One Piece e amo NBA, e juntar as duas coisas é tudo de bom. Tá aí, né? Teremos, tá? É oficial. Coisa, né? Tá, o Los Angeles Lakers postou no Twitter, vai ser o One Piece Night. Eu ia falar One Piece, mas vai ser a noite, é 28 de fevereiro. Acertaram uma, né? Vamos.
Provavelmente é a única coisa que o Lakers vai acertar durante toda a temporada, né? Provavelmente. Não é por nada, não. Mas assim, já vou adiantar aqui, né? O camarada falou aí de várias das paixões dele e que ele fala no Twitter. Então, quem já se identificou com alguma dessas várias camadas de camarada Wood ou Kenderson, como queiram, corre lá pra seguir, né? @camarada_Wood, tem mais de 63 mil seguidores e ele realmente fala sobre muitas coisas. Inclusive, camarada, hoje você tava falando lá, você publicou, presenteou todas as mulheres que trabalham com você, né? Você só trabalha com mulheres. Gostaria de parabenizá-lo por essa atitude, já que você já chegou, né? Enfim, parabenizando, dando Feliz Natal. Já gostaria de te parabenizar por esta atitude, já que hoje em dia não tá exatamente muito fácil alguns ambientes de trabalho. Com certeza, inclusive são mulheres inteligentes, mulheres capacitadas, mulheres formadas que ocupam um ambiente de trabalho muito importante, muito relevante para a sociedade e que prestam um serviço de muita qualidade também. Aprendo com elas todos os dias e sou carinhosamente apelidado de bendito fruto entre as mulheres. Hoje fiz uma das minhas paixões, né, que é cozinhar. Fiz um estrogonofe, algo simples, mas de coração. A gente confraternizou lá, presenteei todas elas. Porque, na realidade, assim, para quem me acompanha mais de perto, sabe que eu trabalho em uma vara criminal que trata sobre crimes tanto hediondos quanto também violência doméstica. Então, imagina só o que são 7 mulheres em um mesmo ambiente de trabalho, lidando todos os dias com situações de violência doméstica. O quanto que isso afeta psicologicamente, o quanto que isso desilude qualquer uma, o quanto que isso tira perspectivas e expectativas de vida. Então, acho que o ato de carinho foi também para trazer um pouco de conforto, um pouco de afeto, um pouco de compaixão e demonstrar um pouco de amor também por todas elas, porque eu imagino não, na verdade, assim, eu nem imagino quão difícil seja. E, assim, são pessoas maravilhosas, pessoas a qual eu me inspiro muito. E eu sou muito marcado por uma frase da música do Djonga, que diz: aquilo que se aprende no caminho importa mais do que a chegada. E eu acredito muito nisso. Então, eu sou o tipo de pessoa que vive a vida acreditando fielmente que aquilo que eu estou aprendendo todos os dias e compartilhando com as pessoas ao meu redor e tentando ao máximo selecionar as melhores pessoas possíveis, acredito que tudo isso importa muito mais do que a chegada. Caramba, ele ainda cita o Djonga. O homem não possui defeitos, Agatha Máximo. O espírito natalino tá todo vapor. É, todo vapor. Mas beleza, bora lá. Bora lá falar do dia que a gente tanto espera, né? Ao longo da temporada. Antes de a gente comentar, e aí a gente vai comentar jogo a jogo, dar os nossos palpites aqui, vamos relembrar quais foram os jogos do ano passado da rodada de Natal. No ano passado, 2023, nós tivemos o Knicks vencendo o Milwaukee Bucks, o Celtics fazendo o que ele faz de melhor e com muita recorrência, que é vencer o Los Angeles Lakers, o Nuggets vencendo o Warriors, o Dallas vencendo o Suns e o Heat vencendo o Sixers. Esses foram os jogos e os resultados do ano passado. Nesse ano, tem 2 times que saíram, 2 times que entraram na rodada de Natal. Não teremos Bucks e Heat neste ano na rodada de Natal e teremos San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves. A rodada de Natal, para quem não sabe, ela acontece aí, Agatha, quantos anos, minha filha? 1946 começou, quase 80 anos, né? 78 anos. Conte comigo pra essa... Por aí. 78 anos. E neste ano, traz alguns confrontos interessantes para o público. Temos o atual campeão do Oeste, temos Victor Wembanyama, enfim. Muita coisa, rivalidade, personagens importantes, contenders, muita coisa. Vamos lá. Quem abre a rodada é Knicks e Spurs às 2h da tarde. 4h30, a reedição da final do Oeste do ano passado, desse ano, né? Da temporada passada, Dallas e Timberwolves. 7h do glorioso e maior campeão da NBA, Boston Celtics enfrenta os Sixers. Às 10 da noite, temos LeBron James contra Curry, ou seja, Lakers contra Warriors, e a rodada fecha já no dia 26, né? Começando à 00:30, Suns e Nuggets. Antes de a gente falar jogo a jogo, rapidamente, debate pronto para vocês.
qual é o jogo com maior potencial de entretenimento na rodada de Natal desse ano? Camarada, faça as honras. Então, eu acho que eu vou ser um pouco conservador aqui. Me desculpem, mas eu, como um amante do basquete, como alguém que ama essa liga há muito tempo e reconhece que o fim está chegando, o jogo da rodada e o mais importante para mim, o que mais vai me marcar com certeza, é LeBron James contra Stephen Curry. Porque eu acredito que talvez seja o último confronto de Natal entre eles, e aí isso me remete às rodadas de Natal dos tempos áureos entre Cavs e Warriors. Para mim tem um valor sentimental, digamos assim, muito grande. Agatha Máximo? Eu quero dar meu primeiro hot take. Guardei o primeiro hot take da temporada pra dizer que ia ser a pior rodada de Natal em muitos anos, tá, Drica? Você não tem líder do Oeste, você não tem líder do Leste. E uma série de jogos que serão complicados de assistir. A gente vai discutir sobre a audiência da liga, porque joguei no Twitter hoje, né? Falei que íamos gravar com o camarada Wood. Obviamente, recebemos indicação e perguntas de perfume, né? Vai ter streamer, eu não tenho dúvida sobre esse assunto. Mas eu, sinceramente, acho que ficou devendo. Mas o potencial grande é em Dallas e Timberwolves. É a série que interessa pra mim também, né? Porque eu quero assistir esse pessoal que massacrou a gente de Dallas. Mas é aquela coisa, né? Veremos novamente LeBron James e Stephen Curry. Pelo menos se divertindo, porque eu não sei se o Lakers vai conseguir competir demais. Não vai. Eu vou te adiantando, não vai. Spoiler. Pro spoiler, não vai. Acho que é mais por isso que o camarada falou, né? Essa coisa de a gente aproveitar o máximo do que a gente puder dos embates entre os dois, né? Já que pode ser ano que vem, pode ser no outro, mas uma coisa é certa, a gente sabe que tá acabando. Mas eu acho que de potencial de entretenimento eu também fico com Dallas e Timberwolves. O Celtics vai passar o carro no Sixers, assim esperamos, e a gente não sabe nem se Joel Embiid vai estar em quadra ou não vai, enfim, né? Sempre aquela grande incógnita. Mas por uma questão dos personagens envolvidos, do que mudou em Dallas também, do que mudou no Timberwolves, eu acho que isso vai ser bastante interessante. Mas vamos lá, vamos comentar agora jogo a jogo, pra gente dar os nossos palpites também e tentar projetar alguma coisa desses confrontos, né? O primeiro, como eu já falei, é Knicks e Spurs. Meu Deus, por que eu botei em Boston aqui? Olha, bem louca. Vai ser em Nova York. Knicks, terceiro colocado do leste, campanha 16-10. Spurs, 11º colocado do oeste, campanha 13-13. Lembrando que, né, a rodada de Natal ela é sempre já projetada e já desenhada antes de começar a temporada, né? Claramente, a gente tem um Spurs por conta de Victor Wembanyama e um Knicks que fez sua graça no ano passado, está aí no terceiro colocado do leste, né? O que vocês acham e o que vocês esperam para esse confronto que abre a rodada de Natal? Bom, pensando nesses dois times, eu acho que é um duelo de garrafão. Karl Anthony Towns segue vivendo a boa vida no Knicks, inclusive na noite de hoje ele reencontra o Timberwolves, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer, mas vai voltar para casa, veremos. O Wembanyama é um desses confrontos, Drica, que sinceramente, apesar do potencial e da forma como a NBA vem capitalizando em cima do Wemby, não se paga por si só. Eu acho que esses jogos de Natal é aquele momento que você senta na TV e você quer ver jogos interessantes e legais durante 12 horas seguidas. E eu não sei o quão interessante pode ser um jogo do Knicks contra o Spurs. Não vejo muito apelo, sabe? Acho que apelo é a palavra. Mas existem fortes chances de o Wembanyama calar a minha boca, como sempre. Camarada, o que você projeta para esse jogo no Madison Square Garden? Eu acho que eu endosso tudo aquilo que a Agatha disse, no sentido de que é um jogo que não tem apelo. É aquele meme do ninguém pediu,
sabe? Acho que talvez seja algo que tentaram encaixar o Victor Wembanyama no contexto da rodada de Natal. E mais tarde, conforme a Agatha já adiantou, nós vamos falar um pouco sobre a audiência da NBA. Só que, se me permitem adiantar o assunto também, a gente tem, de fato, uma audiência da NBA que cai nos Estados Unidos, e nós vamos ressaltar os pontos, pelo menos eu vou dar a minha opinião sobre isso. Mas nós temos uma audiência da NBA que aumenta ao redor do mundo. E isso tem vários fatores. Tem o fator de que os 2 melhores, na verdade, os 3 melhores jogadores do mundo, não sei se vocês concordam, são estrangeiros. Né? Existe ali um sérvio, um grego e um esloveno. Os 4, camaradas, 4. Porque o Shai é do Lá Canadá. vem, não, ó Deus, Senhor. Perfeito. E assim, além disso, a gente tem um Victor Wembanyama que também é um produto de fora. Acredito eu que a NBA esteja olhando por esse lado. Então, eles encaixaram o Victor Wembanyama em um jogo de rodada de Natal, já pensando nesse crescimento que a Liga tem em audiência fora dos Estados Unidos e, claro, preparando o Victor Wembanyama para ser o novo rosto da NBA. A gente precisa de uma transição. Né? O grande rosto da NBA, acredito eu, que até hoje siga sendo o LeBron James. Ele é o jogador mais relevante, de maior renome, o jogador que também fez parte agora da conquista da medalha de ouro olímpica pela seleção americana. E essa transição precisa acontecer, aparentemente será voltada para o Victor Wembanyama e não voltada para o Luka Doncic, por exemplo, como se acreditava anteriormente. Acho eu que a justificativa da rodada de Natal envolvendo o Spurs se dá por isso. Em situação do jogo em si, eu acho que eu gosto desse tipo de confronto, pelo menos assim, analiticamente falando, onde os 2 melhores jogadores de cada time, ou seja, na verdade, o melhor jogador de cada time, eles jogam na mesma posição. Pelo menos na atual temporada, o melhor jogador do Knicks é o Karl Anthony Towns e o melhor jogador do San Antonio Spurs é o Victor Wembanyama. Ambos são pivôs. E ambos têm estilos de jogos muito parecidos. São bigs versáteis, por assim dizer. São jogadores que têm capacidade de jogar de frente para a cesta, executando dribles, executando arremessos mais complexos. Eles arremessam com qualidade de fora, assim, de longa distância, né? De fora da pequena área. O Karl Anthony Towns, claro, tem muito mais qualidade e solidez nisso. O Victor Wembanyama, ele vive ainda de alguns lampejos. Existem jogos que ele vai bem, jogos que vai mal, mas o shot profile, né, usando um termo técnico, o shot profile de ambos é muito parecido. E aí a gente vai para um confronto direto, por assim dizer, entre Karl Anthony Towns e Victor Wembanyama. E eu gosto desse tipo de duelo, pelo menos dentro do contexto da NBA, acho interessante de assistir. O Victor Wembanyama tem características excelentes para lidar com Karl Anthony Towns. Atualmente ele é o melhor defensor de perímetro, ele é o melhor defensor de garrafão da NBA, o melhor protetor de aro. Ele tem estatísticas de defensive field goal percent e de D% que o colocam nesse patamar. E acredito que vai ser um duelo interessante nesse sentido. A gente tem ali o Jalen Brunson, que é um point guard, que já é um jogador mais experiente, um jogador que tem muita qualidade, enquanto a gente tem o Stephen Castle por parte do San Antonio Spurs, que também atua como guard e atualmente lidera o Rookie of the Year, né? A corrida para novato do ano. E existem jogadores ali complementares que estão indo bem. O Harrison Barnes está indo muito bem como ala pelo San Antonio Spurs, ao passo em que a gente tem um Odiano Nobe e um Josh Hart por parte do New York Knicks. São times muito qualificados. Obviamente, o Knicks é muito mais qualificado, tem muito mais entorno, tem mais experiência, está melhor colocado na NBA atualmente, mas eu acredito que vai ser um jogo interessante, um jogo minimamente interessante, né? A gente tem juventude com o Wembanyama, a gente tem experiência com Chris Paul, a gente tem irreverência com Jeremy Sochan. Então vai ser um confronto bem divertido de se assistir, apesar de não ter tanto apelo social, apesar de não ter tanto clamor do público. Em termos de qualidade, não será um jogo ruim.
eu acho que ele perde um pouco o entretenimento, um pouco o interesse. Essa é a minha opinião. Já colocaram às 2 horas da tarde, que é aquele horário que a gente ainda tá comendo, né? Dia de Natal, a galera ainda tá meio almoçando, tá se preparando para sentar no sofá e colocaram às 2 horas da tarde. Favorito, se vocês fossem apostar, Knicks ou Spurs? Eu apostaria no Knicks. Agatha? Knicks. Camarada? Knicks mais completo. Então fechamos aqui, hein? Esperamos não zicar o Knicks. Já vou deixar o recado aqui para os nossos amigos, né? Fábio Malavasi e Rob Porto. Não queremos zicar o Knicks, mas favorito. Segundo confronto do dia é Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Aí o bicho já começa a pegar. A gente está falando de uma reedição da final de conferência Oeste da última temporada. Neste momento, Dallas Mavericks, neste momento que a gente está gravando, dia 19/12 às 21h18. Dallas Mavericks, quarto colocado com uma campanha 17-9. Timberwolves, sétimo colocado, campanha 14-11. Esse jogo acontecendo em Dallas, com dois times que mantiveram suas bases, mas tiveram mudanças importantes, né? De um lado, principalmente, né? A adição de Klay Thompson para Dallas e o Timberwolves fazendo aí a sua troca, né? Com a saída do Karl Anthony Towns. O que vocês acham que vai ser determinante neste jogo para o Timberwolves mudar o cenário da Conferência Oeste do ano passado, né? Sair com a vitória nessa rodada de Natal, e o que pode ser determinante para que o Dallas vença, confirme aí a sua melhor colocação nesse Oeste e consiga essa vitória. Lembrando, como eu falei, dessas duas principais mudanças em cada um dos times. Agatha? Primeiro que esse é o confronto do dia, né? Da tarde, por assim dizer. Primeiro tá no melhor horário, né? Você almoçou, aí 2 horinhas, aquela hora que você tá comendo, aí dá um soninho, você tira uma leve soneca e 4h30 você tem o melhor horário, porque você ainda não quer fazer nada, você tá muito cheio da ceia de Natal e já tá começando a passar o jogo no horário perfeito. E aí vem esse Dallas e Timberwolves, que é o confronto do dia também pela rivalidade e pela força, né? Eu acho que são dois times dos mais parelhos nessa rodada de Natal, que fizeram adições / mudanças para seguir ainda mais na competição. O Dallas, obviamente, tendo ido para a final, busca chegar novamente, ser campeão, e o Timberwolves avançar, né? Depois de ter feito um playoffs incrível contra o atual campeão. Mas os times atuais são incríveis, né? Eu sou muito fã, né, do Dallas. Drica sabe o quanto eu gosto de Luka Doncic. Difícil aturar esses anos falando de Luka Doncic, difícil. Pois é, são muitos anos apreciando o bom basquete de Luka Doncic. Faz uma excelente temporada, talvez, eu até brinquei em algum momento, né? A pior temporada da carreira do Luka na NBA. Melhorou muito nessas últimas semanas, mas ainda assim é uma temporada um pouco mais discreta de início. E aí é muito absurdo, né? Eu falar isso com um cara que tem 28,9 pontos de média, 8,6 rebotes e 8,2 assistências. Mas é um time que colocou uma adição muito importante, que é o Klay Thompson, e precisa se ajustar de algum modo a isso, porque o Klay Thompson é um jogador que arremessa bastante rápido, né? Um volume importante dentro de quadra. E pode ser um fator defensivo também muito bom. O Luka tem se aplicado um pouco mais na defesa, tá com 2 roubos de bola em média por partida, e quando ele quer, esse time eleva de patamar na defesa. Eu acho que é um fator bastante importante nesse sentido. Kyrie Irving continua fazendo uma excelente temporada. A gente conseguiu vencer esse time e finalmente, porque doeu demais nos playoffs, mas um fator crucial e que machuca é o garrafão. É um garrafão muito rápido, um garrafão muito explosivo, e que eu tô cansada de ponte aérea. Eu não aguento mais ver o Dallas fazer ponte aérea e acertar em cima do meu time. Então, é algo a se preocupar sempre que você vai jogar contra o Dallas Mavericks. A parte boa é que do outro lado tem Rudy Gobert, né? Temos o melhor defensor da NBA para parar um time muito veloz, e um time que também fez mudanças, né? Eu acho que
de certa forma, o Timberwolves subestimou a falta que o Towns poderia fazer nessa troca e começou a temporada com alguns tropeços. É um time que vem se alinhando cada vez mais, precisa, inclusive, de mais tempo, né? São 25 jogos, as coisas vão se arrumando, mas o Towns encaixou lá como uma luva e eu acho que tá fazendo mais falta pra esse lado. Mas veio o Donte DiVincenzo, que é um jogador que eu gosto muito, mas que parece também já estar dando alguns problemas, né? Queria começar de titular, queria ter um pouco mais de participação dentro do time, mas ainda não conseguiu, inclusive foi ventilado em algumas trocas quando puder acontecer já. Mas é um time defensivo também, extremamente interessante de assistir. E aí a gente tem duelos, né? Acho que o principal, obviamente, vai ser Anthony Edwards e Luka Doncic, que são, novamente, quando a gente falar dos motivos pelos quais a NBA tá perdendo audiência nos Estados Unidos, são grandes candidatos ao próximo rosto da NBA, né? São realidade, obviamente, mas não são unanimidade. Mas acho que nos últimos playoffs foram, de fato, os dois nomes mais comentados do lado oeste, pelo menos. Camarada, o que você acha que vai sair desse confronto? Como a Agatha falou, a gente tem uma rivalidade aí, né, envolvida. Tivemos mudanças importantes nas duas equipes. E espera-se muito desse confronto, por ser a reedição do Oeste, por ser dois times que estão brigando ali, né? O Timberwolves está em sétimo, está um pouco abaixo, mas vai brigar na parte de cima da tabela. O que você espera e o que você acha que a derrota na final da Conferência Oeste pode servir para esse Timberwolves ir buscar essa vitória lá em Dallas? Eu acredito que o Minnesota Timberwolves é um time que tem dois fatores muito importantes e imprevisíveis. O primeiro é o quão inspirado o Anthony Edwards vai entrar em quadra. Geralmente muito inspirado. O segundo é qual versão do Julius Randle? O Julius Randle que vai fazer um tipo de partida pífia em relação à visão de quadra, em relação a arremessos, ou vai ser um Julius Randle que vai acelerar o pace, que vai fazer arremessos confiáveis. Ele costuma ser um jogador um pouco inseguro nesse sentido. Mas quando a gente olha o retrospecto, Dallas e Wolves se enfrentaram há pouco tempo atrás. Vitória do Dallas, uma vitória razoavelmente tranquila, e parecem ser times muito diferentes. Por que times muito diferentes? Porque quando nós analisamos a line-up titular do Dallas Mavericks, essa é uma line-up que produz 128,7 pontos a cada 100 posses. A line-up titular do Wolves produz 114. Então, tem uma discrepância de nível ofensivo que é muito grande. A questão é que esse nível ofensivo, pelo menos essa discrepância do nível ofensivo, ela não é, por assim dizer, ela não é compensada por nível defensivo, porque a line-up titular do Wolves e a line-up titular do Dallas têm defesas com retrospectos muito semelhantes. Na realidade, a defesa do Dallas também é melhor. A defesa do Dallas cede apenas 106 pontos a cada 100 posses, enquanto a defesa do Wolves sempre 7. Ou seja, a gente tem um time, o Wolves, com um net rating de 7,2, enquanto o Dallas, um net rating de 22,5. A discrepância do time titular acaba sendo um peso muito grande, porque aparentemente o time titular do Dallas é melhor tanto no ataque quanto na defesa. E aí, quando a gente entra mais a fundo nessa questão do Minnesota Timberwolves, é um time que tem um pouco de dificuldade de se adaptar. Quando as screens do Rudy Gobert não se encaixam, ofensivamente ele se torna um jogador quase que nulo. E o sistema defensivo que o Dallas aplica, com muitas recuperações, com alguns tipos de troca, eles fazem algumas situações de amostragem defensiva e depois recuperação.
acaba sendo bem eficiente contra a forma que o Wolves joga ofensivamente, que, por sinal, ela acaba sendo bem previsível, né? Você joga com um time que tem um jogador que definitivamente não tem arremesso, ele ofensivamente só contribui com screens, que é o Rudy Gobert. Você joga com um jogador que também não tem esse arremesso sólido, que é o McDaniels. E aí você joga com alguém que tem uma sobrecarga de ball handler, que acaba sendo o Conley, e tudo em termos de pontuação acaba ficando tanto para o Edwards quanto para o Randle. Só que se você for disputar pontuação por pontuação, se a gente coloca a qualidade ofensiva de Edwards e Randle, elas não se equiparam à qualidade ofensiva de Luka e Kyrie. E aí você tem um jogador complementar ali, que está espaçando a quadra, como o Klay Thompson. Você tem um jogador que tem qualidade defensiva, tem versatilidade defensiva no PJ Washington. Você tem um jogador que traz aquele tipo de característica que, em termos técnicos, nós chamamos de rim runner e rim protector, que é o Dereck Lively. Então, assim, eu vejo pontos muito interessantes no Dallas, porque eles conseguem manter uma qualidade de jogo com muita consistência. E, assim, eu percebo essa dificuldade ofensiva por parte do Wolves, perdão. E quando você tem um time que se baseia muito na qualidade defensiva do Gobert, mas o Gobert não é um bom defensor de pull-up shooters, né? Que são aqueles jogadores que criam um arremesso através de dribles e tem essa qualidade de arremessar em 3 níveis, como é o caso de Kyrie e Luka, me parece que o Dallas ele neutraliza o Wolves em tudo. A maior qualidade do Wolves para esse jogo é a qualidade defensiva de um dos melhores defensores da NBA. Só que as características do Gobert são péssimas para defender Luka Doncic e Kyrie Irving. Na defesa eles são piores como time num todo, no ataque eles são muito piores, e me parece um confronto que, assim, pode ser que o Wolves até ganhe, mas eu acredito que numa série de 7 jogos, o Dallas sobra. Então eu vejo favoritismo por parte do Dallas nesse confronto. Palpites, então, todo mundo vai de Dallas, Agatha? Eu vou de Dallas. Dallas. Então, fechamos também 3-0 aqui no Dallas. Terceiro confronto da noite, Boston Celtics e Philadelphia 76ers em Boston. Celtics, segundo colocado do leste, campanha de 21-5. Os Sixers, 12º, campanha 8-16. Bom, eu já vou adiantar, o meu palpite ele é muito óbvio, né? É o atual campeão da NBA e o próximo campeão também da temporada 24-25. E é o seu time, basicamente. O meu time também, basicamente. Não, esses dias alguém tava lá no futsal, alguém perguntou pra mim, como é que tá a temporada, tal, como é que vai o Celtics? Eu falei, sem clubismo, de verdade, assim, sem clubismo. O Celtics saudável, não vejo nenhum time vencendo em uma série de 7 jogos, né? Playoffs, final, seja lá o que for. E mantenho a minha opinião, por enquanto. Então, pra mim, não vai ter como... Assim, pode acontecer, né? Obviamente, a gente tá falando de esporte. Mas, racionalmente falando, é muito difícil pro Sixers tirar essa vitória de Boston, em Boston, na rodada de Natal. Mas, Agatha, você vê algum cenário... Aliás, qual cenário que você enxerga pro Sixers conseguir essa vitória? O Boston, a exceção de ninguém machucado, pelo amor de Deus. Que eu já Boston Celtics vai dar, só se for um grande presente de Natal, se foi isso que o Sixers pediu na cartinha. Não queremos dar essa presente. Faça uma grande ação, né? Mas não tem, eu não vou nem me aprofundar, vou deixar o camarada fazer as honras, porque é um confronto muito dispar, existe essa palavra de disparidade? Deve existir. E é completamente absurdo. Eu entendo a premissa, eu sei que é uma rivalidade regional, existe uma questão Philadelphia-Boston incluída no pacote, então provavelmente gera esse apelo lá, mas é muito ruim quando gera o apelo e a gente não consegue ver a força total de um time, né? Você esperava, a gente sabe que o Sixers tem muitos problemas, mas se esperava muito mais do começo dessa temporada. Seja por desfalque, seja por de verdade vontade, né? De jogar e vencer.
A gente sabe que esse Timberwolves podia estar em uma situação melhor. Vem melhorando, Timberwolves, Sixers, vem melhorando de certa forma, é o 12º colocado, já foi o último em um determinado momento. E, inclusive, Jared McCain caiu para a 2ª posição na corrida de rookies, né? Diminuiu um pouco de tempo de quadra, por consequência também diminuiu seu volume de jogo. Mas é Boston Celtics na veia, né, Drica? Não vai... Essa daí, estarei com o Celtics pela lógica. E por que você gosta? Lá no fundinho você gosta. Camarada, em que mundo é possível o Sixers surpreender a todos em pleno dia 25 de dezembro? Eu acho que esse confronto, ele me lembra aquele meme que é assim, não dá pra chamar de rivalidade se só um lado bate. O próprio Embiid falou isso, né? Que não é rivalidade porque o Celtics está sempre chutando a bunda deles. Então, assim, eu acho que é literalmente isso. O curioso desse jogo pra mim, na realidade, é que assim, a gente bem sabe que a rodada de Natal é definida com muita antecedência. E este tinha tudo para ser o melhor confronto da rodada. Pelo menos na teoria. Na época em que o calendário foi feito, claro. Assim, a gente esperava de um Sixers que teria Joel Embiid, teria uma estrela, que é uma estrela de fato, no Maxey, Paul George, e contra o atual campeão da NBA, claro, o melhor time da NBA, também não vejo ninguém vencendo o Celtics saudável em uma série de 7 jogos. Acredito sim que serão bicampeões, e merecidamente. Deus te ouça e os anjos digam amém nesse momento. Já falei muito sobre isso na página, inclusive, assim, acho engraçado, né? Porque se alguém me perguntar alguma coisa que aconteceu na final da NBA, na última final, eu não sei absolutamente nada, porque ninguém assiste nada na NBA. Não tem como, não tem como. Ah, eu assisti. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, eu não sei nada do que aconteceu naquela final, mas, assim, vi, claro, as séries anteriores, acompanho muito Boston Celtics, gosto muito do conceito da franquia, gosto muito da forma de jogar, gosto muito dos atletas. É um time muito superior. Acredito que é um jogo que acaba no 3º quarto. Provavelmente vai ser um jogo, assim, remédio para quem tem insônia, porque não consigo ver paridade entre as franquias atualmente. Acho que vai ser simplesmente um atropelo. E é o tipo de jogo que, assim, a gente assiste 1, 2, 3 quartos, no 3º quarto acabou, já vai se preparando ou para criar algum tipo de conteúdo, ou para assistir alguma outra coisa, mas ou para a própria comemoração, né, do feriado. Mas é um jogo que, assim, acho que não tem um confronto de fato. Só os fortes torcedores estarão na frente da TV quando zerar o cronômetro no 4º quarto. Eu adoro quando meu time me libera mais cedo, Drica. Abriu 25, me sinto liberada pelos meus jogadores pra fazer o que eu quiser. Mas teve dia desses, a senhora cantou vitória e deu ruim depois, né? Calma. Mesmo lá não tava aberto, né? É bom, né? Ter calma. Enfim, mas concordo. Acho que aqui a gente vai também de unanimidade, né? O Celtics deve vencer sem grandes dificuldades os Sixers. A gente pode queimar a língua depois, mas é a lógica aqui, porque realmente não há comparação de times neste momento. As coisas podem mudar? Tem trade deadline, tem um monte de coisa, podem, mas nesse momento não há competitividade. E aí a gente chega para o penúltimo confronto dessa rodada de Natal, eleita aí pelo camarada como o mais interessante por termos um embate entre LeBron James e Stephen Curry. Talvez o último ou um dos últimos confrontos entre os dois. Lakers, atual 10º colocado, inclusive campanhas muito semelhantes, né? Lakers, atual 10º colocado, campanha 14-12. Warriors, 8º colocado, campanha 14-11. Confronto este que acontece na casa dos Warriors. Agatha Máximo, o que, além de Stephen Curry, além desse embate, Stephen Curry, LeBron James, tem algum outro confronto individual que você acha que vai ser interessante acompanhar? Individual é muito forte, mas eu diria que a gente pode
tentar olhar um pouco para a juventude, dar uma olhadinha nos rookies, mas principalmente aproveitar esses dois, né? A gente fica falando, esse pode ser o último confronto. Eu já saí dessa, já aceitei que não tem fim. Estamos vivendo um looping infinito de LeBron James e Stephen Curry e nunca pensei que eu ficaria tão feliz de viver em um looping, né? Isso não é um problema, eu acho que, enfim, poderia ser outro jogo? Poderia, mas novamente a gente entende o apelo e que bom que a NBA aproveita os ídolos enquanto eles ainda estão na liga, sabe? Que bom que a gente pode ver as coisas sendo valorizadas enquanto elas ainda estão acontecendo, porque tem muito do esporte brasileiro e do esporte em muitos lugares de valorizar depois que acaba, né? As coisas ficam maiores depois que elas acabam. E eu gosto muito de como a NBA conserva o tamanho dos seus jogadores enquanto eles ainda estão presentes. Então, é isso. Não tem plano de fundo nessa rivalidade. É LeBron James e Stephen Curry. Apenas LeBron James e Stephen Curry. Camarada, eu sei que você elegeu o Lakers e o Warriors por este embate esse que vem talvez ditando o ritmo da NBA aí nos últimos tempos, né? E quando falo últimos tempos, são muitos tempos, muitos anos. Mas além desse confronto, desse charme a mais de ter LeBron James e Stephen Curry, quais outros dois personagens, um de cada lado, que você acha que pode assumir um protagonismo, também não, claro, maior do que os dois, mas que pode surpreender e ser talvez aí um herói ou um vilão improvável neste jogo, seja para qualquer dos lados que seja, para vitória ou para derrota? Eu acredito assim que pelo lado do Lakers é muito evidente que é o Anthony Davis, né? Acredito até que o Anthony Davis seja o melhor jogador do Los Angeles Lakers atualmente, pelo menos o mais impactante. É um jogo assim que sinceramente, o nível de jogo das duas equipes é muito baixo, né? Acho que o basquete coletivo que jogam pobre, muita evidência assim na bola de 3. São 6 jogadores de cada lado que arremessam mais de 3 bolas triplas por jogo. E, assim, em termos de eficiência, não é das melhores, definitivamente. São times atualmente bem pobres, taticamente, mas com jogadores que podem desequilibrar. Eu acho que esse que é o grande ponto. A gente tem por parte do Golden State Warriors, que apesar de ser uma equipe que de fato não joga um basquete coletivo tão bom, mas ainda assim existe Stephen Curry, ainda assim existe a experiência do Draymond Green, ainda assim existe um jogador que pode apresentar assim, um basquete de qualidade, do Andrew Wiggins. O Jonathan Kuminga é um jovem que pode sim desequilibrar um jogo ou outro, tem qualidade, sabe executar infiltrações muito bem, tem algum tipo de mid-range ali sim, defende, né? Assim, por parte do Lakers, inclusive, pode ser que o Austin Reeves faça um jogo de qualidade. A gente tem elementos, né? Tem personagens, não tem tanta qualidade, né? Imagina que é aquele filme com ótimos atores, mas a trama em si não é das melhores. E, assim, acredito que a grande questão sobre esse confronto é a história, é poder prestigiar, poder respeitar o que LeBron e Curry fizeram. É algo que vai para o documentário do LeBron. E assim, eu acho que é mais ou menos nesse nível. Acredito que é um tipo de confronto para você assistir na tela do computador, na tela da TV ou na tela do celular. Mas assim, assistindo o jogo mesmo, porque se você entrar no Twitter, as torcidas vão estar falando mal do técnico, mal do time, mal da diretoria, dizendo que o jogo tá feio. E é isso, assim, acho que é o tipo de jogo que vai para o documentário do LeBron, é o tipo de jogo que faz parte da história, é o tipo de jogo que vai ser lembrado, é o tipo de jogo que é icônico, que vai para o DVD. Mas assim, tem personagens que podem desequilibrar. Talvez baixe uma inspiração vinda dos céus e aconteça um jogaço, a gente nunca sabe. Mas as minhas expectativas, assim, em termos de qualidade, elas são baixas. Eu acho que eu gosto do confronto pela história, pela narrativa e, assim, pelo esse sentimento, né,
de que está acabando, apesar de parecer que não acaba nunca, porque a gente já tem um LeBron James com 40 anos de idade, a gente já tem um Stephen Curry com 36, recém-vindo de um título olímpico, ambos. Mas, assim, acho que é bonito ver esses dois jogadores se enfrentando em quadra, sempre vai ser histórico, sempre vai ser icônico, e acredito que essa seja a grande qualidade desse confronto. Vai que acontece um milagre de Natal aí, né? E tenhamos um grande jogo. Mas vamos fechar aí nosso episódio sobre rodada de Natal com o último jogo que, na verdade, começa no dia 26 de dezembro, 00:30 no Brasil. Phoenix Suns contra Denver Nuggets. O Suns, sexto colocado do Oeste, 14-11 campanha. O Nuggets, quinto colocado, campanha de 14-10. Mais um confronto de campanhas muito semelhantes. O jogo acontece em Phoenix. São duas equipes, né, Agatha, que eu acho que nas últimas 2 temporadas, principalmente, né, o Nuggets veio de um título, esperava-se muito, e a gente não viu aquela coletividade funcionar. Claro que o Jokic, enfim, dispensa comentários, mas o time como um coletivo parece que caiu, assim, bruscamente. E o Suns é aquela enorme e sempre expectativa de que vai para algum lugar e nunca vai, né? A gente tem um Kevin Durant, a gente teve um Bradley Beal, que é o dinheiro mais mal gasto da história da NBA, eu acho. Um beijo, inclusive, pro nosso amigo Nepopop. Mas que não vai, né? Que não encaixa, que, enfim, tem N motivos aí para que o Suns não seja um time confiável. Para você, o que vai ser aí o grande chamariz para esse jogo que começa 00:30? Além de Jokic, né? Que o Jokic por si só já é um chamariz. Tem mais um carinha no Denver Nuggets, Trica, que muito me apetece. Não sei se você já ouviu falar. Lá vem. Russell Westbrook. Mas, brincadeiras à parte, tem feito um excelente papel. Sexto homem. Já foi um grande sexto homem, né? Ele já ganhou sexto homem. Achei que você tava falando que era o sexto homem dessa temporada, que a gente já ia brigar. Não, calma. Mas, contribuindo da forma que ele sabe fazer, eu acho que o Westbrook tem uma humildade que poucos MVPs teriam, né? Em tentar ajudar da forma como ele consegue hoje, sabendo que seu jogo, de fato, perdeu muito da qualidade que a gente viu. Quem viu, eu não preciso ficar explicando. Mas é um jogo de talento individual, eu acho. O Nuggets, numa fase um pouco complicada, sofre com o banco, já sofria antes e em alguns momentos sofreu também durante a run de campeão, né? Mas perdeu muitos reforços e aqueles operários que a gente costuma brincar, né? Um jogador que, de fato, talvez a gente nem lembre o nome dele, mas dentro desse mecanismo que era o Nuggets, fazia muito sentido porque complementava uma parte faltante desse time. Do outro lado, é mais ainda, talento individual e bola neles, né? O Suns passando apuros com o Nurkic no garrafão. Obviamente que não queria manter o DeAndre Ayton, era uma relação que estava fadada a chegar ao fim, mas o Nurkic não supre de maneira alguma aquilo que esse time precisa. Inclusive, me parece que essa é uma tentativa de last dance, né? É o último momento para esse time chegar a algum lugar. E para chegar em algum lugar vai precisar fazer alguma movimentação na deadline, ao meu ver. Especialmente nessa posição de pivô. Mas também está muito engessado em termos salariais. E não tem muitas piques. É uma coisa de louco, né? Mas vai precisar se mexer se quiser chegar. Assim, existe um Kevin Durant para fazer uma graça, obviamente. Um Devin Booker e são os caras que de uma forma ou de outra carregam esse time. Se a gente olha pro Nuggets e pro Suns, são times que têm recordes praticamente iguais, né? Então, vivem um momento muito parecido na temporada. Quinto e sexto, que é um duelo que costuma ir até o último dia da temporada, né? Esse quinto e sexto é sempre bastante disputado. E são times que, olhando hoje para a configuração da tabela, podem vir a se enfrentar, inclusive, né? Se alguém sobe para terceiro, fica terceiro e sexto, quarto e quinto, por exemplo. Então é sempre uma prévia do que pode acontecer nos playoffs.
de times que de fato devem estar nos playoffs. Pelo time que possuem, pelo roster que possuem, mas também pela ambição que eles têm, que é chegar mais longe, né? E camarada, pra você, o que o torcedor de Suns e Nuggets pode esperar pra esse confronto? Como a Agatha disse, são situações parecidas na temporada, né? A campanha tá aí pra mostrar isso. São situações parecidas dentro dos times, né? Que o coletivo não tá funcionando, tem peças esparsas ali que, enfim, né? Jokic de um lado, o próprio Kevin Durant de outro, Jamal Murray de um lado, o Devin Booker de outro, mas que se esperava muito mais. Mas para esta rodada de Natal, o que você espera de Suns e Nuggets? Eu acho que é primeiramente importante pontuar o seguinte: esse jogo é um desrespeito e talvez seja de propósito. Por quê? Porque colocaram a superestrela mais voltada para a família para jogar o último jogo da rodada de Natal. Então, assim, primeiramente eu gostaria de apresentar as minhas condolências ao Nikola Jokic, que provavelmente vai entrar em quadra enraivecido, por assim dizer. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acredito que são franquias, assim, que apresentam momentos muito instáveis, né? São franquias que têm qualidade, acho que qualidade individual não se discute. Um time que tem Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Russell Westbrook, Christian Brown, né? Contra uma franquia que tem Devin Booker, Kevin Durant. A gente pode considerar ali o Bradley Beal de qualquer forma, mas assim, são franquias que têm qualidade em termos individuais, mas são franquias que aparentemente não conseguem viver um grande momento coletivo. E isso parece ser um recorte muito presente na temporada da NBA como um todo, na realidade, né? E assim, a gente vê um confronto de um jogador que é um pivô com médias de triple-double, então olha o quão insano isso contra uma franquia que tem um garrafão muito frágil, mas que compensa isso com qualidade nas alas e qualidade no controle de bola com os guards. Eu tenho um pouco de receio, né, de criticar o Jamal Murray, porque quando eu critiquei o Jamal Murray na minha página, ele resolveu virar o melhor jogador da história dos playoffs, foi campeão da NBA, e aí passaram 6 meses, né, a torcida do Denver Nuggets, postando print de tweet meu lá e me cobrando. Mas assim, o Jamal Murray ele vive um momento estranho, principalmente como scorer. A queda foi muito brusca, a queda na eficiência também, assim, foi substancial. Apesar de que ele é um jogador que tem qualidade de passe e vem executando uma boa temporada como passador, como playmaker. E a gente tem um Russell Westbrook que vem contribuindo muito bem como sexto homem. Ele vem também apresentando uma qualidade na criação de jogadas interessante, mas o que aparenta faltar para o Nuggets é eficiência nos arremessos, por incrível que pareça, né? Apesar de ser uma franquia que ficou marcada pela qualidade na criação das jogadas e de conversão dos arremessos, a gente tem um Jamal Murray que não vem cumprindo o papel dele como deveria. A gente tem um Michael Porter Jr. que decaiu um pouco na qualidade da bola de 3 pontos. A gente tem, claro, eles perderam alguns jogadores que eram muito importantes, como KCP, como Bruce Brown, e para o sistema como um todo isso afeta muito. O Phoenix Suns, por outro lado, é uma franquia que assim, tem muita qualidade, mas aparentemente talvez seja muita estrela para pouco céu, sabe? É algo muito desorientado. Parece que a franquia não tem um fluxo, não tem um padrão de jogo, não tem uma filosofia, não se encontram em quadra e ficam ali na mediocridade. É um basquete mediano, é uma franquia de nível mediana que joga um estilo de jogo que provavelmente não vai tão longe
conseguem se sobressair e dar alguns respiros puramente por qualidade individual, puramente por jogadores que desequilibram, enquanto o Nuggets não tem um retrospecto tão sólido para aquilo que estávamos acostumados, principalmente por não ter um banco de reservas. Quando a gente olha o quão insano. O Denver Nuggets com o Nikola Jokic em quadra é um time que atinge a melhor qualidade ofensiva na história e a pior quando ele está fora. Assim, é uma das estatísticas mais insanas que já surgiram na NBA nos últimos anos. O time titular segue sendo forte, segue jogando um basquete que, apesar de estar tendo algum tipo de dificuldade, principalmente pela falta de contribuição sólida do Jamal Murray, apesar dos pesares, é um time que tem padrão de jogo, que tem uma qualidade de sistema que é evidente, contra um time que puramente sobrevive de talento individual e de um jogador que desequilibra muito aos 36 anos de idade, que faz uma temporada com 59,1% de eficiência nos arremessos, que é o Kevin Durant, que acaba sendo muito, muito impactante. Então, talvez seja o jogo... Talvez com certeza é o jogo que eu não vou acompanhar dessa rodada, principalmente por conta do horário. Mas, assim, foi um duelo bem escolhido, pelo menos para o calendário em si. Talvez só não tenha cumprido as expectativas, porque o Nuggets não se acertou na temporada, o Phoenix Suns também não se encontrou, eles aparentavam ter um tipo de, digamos assim, possibilidade de ressurgir na NBA com o Tyus Jones, mas não foi o caso. E acho que fica por isso. Acho que o confronto fica por isso. Palpite, rapidamente. Agatha, a gente não falou Lakers ou Warriors? Warriors. Suns ou Nuggets? Nuggets. Camarada, Lakers ou Warriors? Warriors. Suns ou Nuggets? Nuggets. Batemos em tudo aqui, foi unanimidade, então. Knicks, Dallas, Celtics, Warriors e Nuggets. São os nossos palpites aqui para esta rodada de Natal. Agora, vamos rapidamente, para não deixar os nossos queridos internautas na mão, temos separados aqui 3 perguntas que a galera mandou lá no nosso Twitter para que a gente respondesse nesse episódio. Então, Agatha, rapidinho para a gente responder e também não cansar o nosso ouvinte, que ainda tem mais um bloco aí de seleção brasileira. O que você acha que falta para o All-Star Weekend voltar a ser atrativo como era antes? Lembrando que a gente vai ter algumas mudanças já, né, para esse próximo ano, mas a gente vai fazer um episódio especial também para explicar como é que vai funcionar. Mas o que você acha, Agatha, que poderia mudar para que a galera se interessasse mais pela semana do All-Star? Os jogadores terem voltado, né, não adianta, não existe move que a NBA possa fazer para All-Stars, né? A Copa tem essa coisa de dar o dinheiro, e aí os caras ficam motivados, porque tem o pessoal que recebe menos nos contratos e tudo mais. Mas não é o que acontece no All-Star Game, então, assim, de fato é os caras quererem ou sentirem que devem vencer. Talvez os rookies dando uma surra nos caras possa aflorar esse espírito, mas eu acho que é isso. Enquanto os jogadores não combinarem, mano, vamos jogar pra valer, não vai rolar. Camarada, o que você acha de maneira objetiva que a NBA, ou enfim, que os jogadores, como a Agatha falou, podem mudar para que o público se atraia mais pelo All-Star Weekend? Eu acho que esse é um ponto que eu já desisti, para falar a verdade. Eu não sei, assim, talvez dinheiro pudesse motivar, mas All-Star se tornou algo muito desinteressante para mim, inclusive. Eu acabei até deixando de acompanhar. Acho que acompanho só o torneio de enterradas ainda, o de 3 pontos, que é o mais legal, e fica por isso. Tá aí, né? Falta um envolvimento dos próprios jogadores para que se torne mais atrativo, né? Para que a gente não ache que na metade do segundo quarto a coisa já está resolvida. E essa pergunta foi do Isaiah. Enfim. Segunda pergunta, do Ive. Vocês consideram que a Liga errou na transição das atuais estrelas e isso engessou as narrativas apenas nas caras já marcadas da Liga, como LeBron James, Curry e KD? Se sim,
Vocês veem isso como um fator contribuinte para a queda de audiência no mercado interno na NBA, Agatha Máximo? Sim, a minha resposta é sim. Inclusive, eu tenho refletido sobre isso porque é o assunto da semana, talvez, né? Lá no Twitter. E muita gente deu muitas explicações. Teve gente que falou que atrasa, tem muito jogo, e eu acho que muito jogo é um grande fator. Mas eu acho que o fato do LeBron ser tão longevo, e, enfim, de novo, obrigada, né? Só agradecemos, também faz com que a liga não tenha o que fazer, de fato, enquanto ele não se aposentar. O Curry é um grande jogador e tudo mais, mas a cara do basquete hoje ainda é LeBron James. É tudo muito importante, aquilo que ele faz. Então, sim, a liga caiu numa armadilha, mas foi uma excelente armadilha, porque assim, não é que ninguém tá assistindo NBA e capitalizou do melhor jogador de basquete da história, basicamente. Você precisa capitalizar. Não é todo dia que você tem um Kevin Durant, não é todo dia que você tem um Stephen Curry. Então, assim, essa página, pra mim, ela só vai virar quando esses jogadores se aposentarem. Camarada. Bom, eu acho que eu tenho, digamos assim, de uma forma bem objetiva, eu tenho 4 pontos sobre isso. Primeiro, acredito, endossando aquilo que a Agatha disse, eu acho que a NBA ela sofre hoje com a ausência de um grande rosto na NBA, como foi LeBron James e Michael Jordan em seus auges. Eu acredito que os 82 jogos da temporada são extremamente cansativos. Acho que é um calendário muito extenso. Eu acredito que os atrasos nos horários, a quantidade de pausas e principalmente a quantidade de propagandas é algo que afasta muito o público, e esse é um termômetro que eu tenho medido através dos meus seguidores, do que eles vêm reclamando. Eu acho que um quarto ponto, por mais horrível que seja dizer isso, é que o movimento Black Lives Matter afastou muito uma parte do público americano, né, estadunidense, melhor dizendo, da NBA. Porque, assim, apesar destes pontos anteriormente citados, é muito comum ver pessoas, né, associando numa linguagem brasileira, por assim dizer, aquilo de quem lacra não lucra. E isso foi muito ligado à NBA por parte do público estadunidense, por assim dizer. A audiência caiu lá, muito por conta disso também. Mas ela também, assim, é importante ressaltar, ela aumentou ao redor do mundo. Isso se deve também ao fato do Black Lives Matter não ter importado desta forma negativa ao redor do mundo e também pela quantidade de talentos estrangeiros que a Liga tem hoje. Acho que esses são os pontos. A última pergunta selecionada aqui é do Eduardo. E aí ele pediu para a gente fazer uma tier list dos rebuilds feitos em andamento. Para a gente não se alongar, top 3, Agatha. Quais são um primeiro, segundo, terceiro aí rebuild em andamento, que pode dar certo? Acho que são 3, pra mim, são 3 bastante óbvios. Oklahoma City Thunder, Houston Rockets e Orlando Magic. Acho que pra mim são os mais vitoriosos. E aí, pensando na maior quantidade de jogadores advindos do draft, é um baita, os 3, um baita programa, uma baita direção, né, pra fazer tudo isso acontecer. Inclusive, Oklahoma está jogando contra Orlando Magic nesse exato momento e vencendo o top 1 do rebuild e vencendo o top 3. Não faz mais que obrigação. Camarada, seu top 3. Eu acredito que seja o Oklahoma City Thunder por motivos óbvios. Acho que até assim já é um time validado. Também colocaria o Orlando Magic em segundo. E aí eu fico entre Spurs e Rockets em terceiro, mas eu acho que o fator Victor Wembanyama acaba pesando muito, muito, muito. E claro, tem um lado de sorte nisso, né? Porque eles foram sorteados para adicionar o Victor Wembanyama à equipe. Mas hoje eu vejo mais margem bruta para o Spurs do que para o Rockets. Então eu vou colocar o Spurs em terceiro. Tá aí. Então tivemos o nosso top 3 aí, mudando só um time, né? Rockets
e Spurs dos dois. Gente, acho que é isso, né, Agatha? Tem algum recado paroquial final aí? Não, fiquem, porque ainda tem conferência. Mas a gente se despede do camarada num baita episódio de Natal, né? Acho que vai ser o maior episódio da temporada até aqui. Então é um presente, até porque semana que vem a gente não estará aqui, né? A gente vai estar Férias, né? só no ano que vem. Então eu dou feliz ano novo no final da entrevista da PUC, pode deixar. Até 2025, só depois. Camarada, faça o seu jabá, tá? Porque daqui a pouco a gente vai pro bloco extra aqui para falar de seleção brasileira feminina, mas faça seu jabá, deixa aí as redes para quem vive em Marte e não te segue, enfim. Deixe seus arrobas. É isso. Primeiramente, agradecer ao convite, muito especial fazer parte disso. Peço desculpas por falar demais, não consigo mudar o meu jeito, mas espero que tenham gostado da entrevista, espero que tenham gostado. Na verdade, não foi uma entrevista, foi uma participação. Espero que tenham gostado do episódio. Todos nós estamos aqui com muito carinho fazendo isso, tarde da noite, porque amamos o que fazemos. E para quem quiser continuar me acompanhando e ainda não acompanha, para quem já acompanha, agradeço. Mando os meus sinceros abraços a todos os meus seguidores. @camaradaúde no Twitter, a gente fala sobre várias coisas, um ambiente divertido. Pode chegar lá com a gente para interagir. E é isso. Como eu me despeço aqui, eu já vou deixar registrado o meu Feliz Natal, meu Feliz Ano Novo a todos. E espero que, para cada um que esteja ouvindo este episódio agora, 2025 seja o melhor ano de suas vidas. Assim também para a Agatha, para a Drica. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, camarada, por estar aqui com a gente nesse episódio de Natal que a gente gosta tanto de fazer. Espero que a gente acerte, né, todos os nossos palpites, porque depois a galera vem cobrar. Então, muito obrigado, uma honra recebê-lo. Continue com o trabalho incrível que você faz, a gente admira muito. Já admirávamos... Aguardemos em São Paulo ano que vem, viu? Já admirávamos antes, conhecemos pessoalmente, passamos a admirar ainda mais. E eu espero que a gente se encontre novamente em São Paulo, no NBA House, nesse ano, para comer comida italiana, para comer churrasco, tomar vinho de saco, só quem viveu sabe. Muito obrigada, camarada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E para quem está nos ouvindo, aguenta aí que a gente vai falar de seleção brasileira feminina e no ano que vem a gente volta com a NBA. Um beijo. Fala, pessoal. Conforme combinado, agora a gente vai falar um pouquinho mais da conferência de imprensa que nós tivemos com a Pocket Chapman. Alguns outros veículos muito legais também estavam presentes e fizeram perguntas para a nova treinadora da seleção feminina de basquete. Eu vou deixar aqui em primeiro lugar as 3 perguntas que eu fiz em inglês, deixar uma pergunta da Beta também, e aí depois eu explico para vocês, para quem não entende inglês, um pouquinho do que eu falei e das respostas dela e também mais algumas outras respostas que ela deu diante de perguntas que outros colegas nossos fizeram, beleza? Então, se você não fala inglês, pode pular essa parte inicial e ir direto para a parte em que eu falo português e explico um pouco das respostas. Okay, first, congratulations. We're very happy with the announcement here in Brazil. You were talking about community foundation and bringing back the pride we once had for the sport, for basketball here in Brazil, especially after we won the World Cup in '94, and right now with the emerging talents, including players in American universities, right? Do you consider creating a new identity another key factor for the team's future success, or like regaining this identity back? I think it's both. I think you're evolving because Brazil is Brazil. It's champion led and built, and the expectations are there. So you're not having to conjure that up. It's about rekindling that and remembering that. I think the evolution comes in where the game is, trends in the game. You don't have to necessarily change it all. It's about knowing what is important now. And that's the acronym to winning, what's important now. And I think you keep that to the forefront. I understand that I'm coming to a winning nation. I'm not going somewhere that there hasn't had success. So I think it's a combination of those things that's going to get us back to the world stage.
Okay, as a Seattle Storm fan, I'm happy to have you in both. What do you consider to be the main areas of improvement for the national team at this moment? Yeah, it sounds like you were listening to our Zoom sessions. No, you know, away from the basketball, okay, I think the biggest thing is commitment. There's been a commitment at the highest level, at the federation level, a commitment to bring me in. I know that's stepping outside of the norm, but I think the commitment from key players. If they see how we're working, if they begin to see how we want to move in this next cycle, creating that comfort. And next step is a commitment with those top players, because we can't afford, we can't afford to have some of the best players that can lead us not participate. And I'll keep saying this every time you guys talk to me, is that it's a process, step by step. It involves all. I know we think of in LA 28, that obviously is the goal, but it's those steps, because once those key players commit, it builds this excitement that's real. It builds this momentum that really can't be stopped. So that's the most important thing. And thank you for being a Seattle Storm fan as well. I didn't know that. Hey coach. So, you're just the second female coach of the Brazilian women's national team, and you're the first Black coach of the Brazilian women's national team. How do you see that impacting this program? And just, knowing that players like Camila Damiris and are gonna be able to look at someone who looks like them at the helm of their country's national team. Yeah. That's a great question, statement, thought. It is not lost on me. I know um, it's something a lot of people don't think about often, but it's that extra layer. It's the extra layer that could be comfort, the extra layer that can create um, clear and more open lines of communication, which leads to comfort, which leads to trust, which leads to success, right? That's it on a level of one-on-one. On a broad level, of course, it speaks to those players who are competing and fighting and what's possible. But on a more grand scale, it speaks to the people who are watching, the young girls, boys, whomever, in seeing how the world is changing and evolved and how important it is and what's possible in the direction that we're moving into. And we don't talk about it enough, and it's okay. It's getting there, but it is tremendously important for me. And I'm glad you asked that question, to keep it at the forefront. And I'll do my best to represent the coaching, Black, female aspect of it every single day of my life, because that's what I've been before I've been a coach, and that's what I'm best at doing. And I hope it translates to those players. Hi again, Coach. How do you see this role of leadership in shaping the new team, especially during this transition to a younger generation, right? Have you had the opportunity to speak with some of the Brazilian players after the announcement? Well, I have to qualify. If speak to is social media, I spoke to a few of them, right? It's interesting because some players reached out. I personally reached out to ones that I knew personally. And obviously, Camilla's in China. They're all over the world. So I wanted to be respectful to that time. And that has been the primary mode of communication. But we're actually talking about, over the next couple of weeks, me having, conversations with some of our players. And then, once the new year comes around, actually having a gathering so we can gather as a unit, and, me sending a message to them. So it's interesting because you know how they always say you have to meet people where they are, right? And I think that's a more comfortable form of communication, to kind of break the ice with introductions in that manner. But on the telephone, no, but via WhatsApp, via some social media, I've had the opportunity to speak to a few, but not as many as I would like to, but we're definitely going to take care of that in the next 10, 14 days.
Bom, vamos lá. Você já deve ter percebido que, se você ouviu em inglês, que a PUC é muito gente boa, tá bastante animada para começar o trabalho aqui, e respondeu algumas perguntas. Das perguntas que eu fiz, a gente falou primeiramente sobre resgatar uma identidade que a gente já teve nos anos 90 com o Campeonato Mundial, ou então criar uma nova identidade para essa seleção, né? Entender qual é o principal fator aqui para a gente conseguir trazer o holofote de volta pro basquete feminino, né? E ela mencionou que é um pouquinho dos dois. Reacender aquela chama que existia no passado, mas também entender o que é importante agora. E disse também que chegou em uma seleção vitoriosa, que precisa voltar ao que era antes. Ela não tá chegando em uma seleção que nunca venceu nada, né? A Roberta também fez uma pergunta super pertinente, porque hoje a PUC é a segunda técnica mulher à frente da seleção de basquete feminino, mas é a primeira mulher negra, né? E Roberta perguntou como isso impacta o programa e também as jogadoras, né? Como Camila, Damires, podendo olhar para alguém que se parece com elas no comando. E a PUC mencionou que ela não se esquece disso em nenhum momento, que é uma camada extra adicionada ao elemento do jogo, que pode ser, inclusive, reconfortante para essas jogadoras e ajudar a criar uma comunicação mais honesta e mais clara. Teve uma outra pergunta no começo do Lucas Guanais, que brilhantemente lembrou dos motivos pelos quais a gente teve que fazer uma troca de técnico, né? E falou sobre a falta de confiança das jogadoras, a falta de identificação das jogadoras com os treinadores, e a PUC disse que estabelecer essa comunicação honesta e clara é muito importante nesse início. Que essa comunicação leva ao conforto, que leva à confiança e, no final, leva ao sucesso. E numa escala maior ainda, ela fala com as pessoas que estão assistindo também, né? Mostra um pouco da evolução do basquete e da sociedade todos esses anos, e diz também que vai fazer o melhor para representar as mulheres, os negros, e porque ela, antes de ser treinadora, essas duas coisas também. PUC também disse que... Perguntei para ela se ela já tinha falado com alguma jogadora. Ela disse que se WhatsApp e Instagram contarem, sim, que ela ainda não conseguiu ver ninguém pessoalmente, mas que eles estão combinando nesse pós-festa, né, pós-ano novo, de todo mundo se encontrar para break the ice, como ela falou, né, quebrar o gelo e conhecer essas jogadoras pessoalmente. Por fim, perguntei para ela também o que ela considera que são áreas de melhoria na seleção hoje, né? E ela falou que a primeira coisa principal nesse momento é o comprometimento. Além do dela, obviamente, e o das jogadoras. As jogadoras entenderem que é uma nova fase e que nós precisamos das principais jogadoras participando, engajadas e envolvidas no projeto para ter sucesso. E uma vez que essas jogadoras estejam comprometidas, a gente vai conseguir criar uma sintonia e um clima incrível para voltarmos ao palco mundial. Ela mencionou também que provavelmente chega no Brasil em março, mas tem trabalhado dia a dia através do Zoom, através dos Meets, para entender e conhecer um pouco mais do cenário brasileiro, das jogadoras que jogam aqui dentro e fora também, mas em março deve desembarcar no Brasil. Também foi muito legal quando ela lembrou que no final dos anos 80, em 87, ela esteve aqui no Brasil com a seleção brasileira, né? Com a seleção americana, em que ela ainda estava nas categorias de base, e veio para o campeonato. Ela falou que o que ela mais lembra é que elas faziam muitas pesquisas sobre o país, sobre comida, sobre cultura, mas que o que ficou na cabeça dela é que não parecia um lugar estrangeiro, parecia um pouco casa, e que ela reconhecia as pessoas e que estava todo mundo tão animado com o campeonato que parecia o maior torneio de basquete da história. Então ela lembra bastante dessa passagem pelo Brasil. PUC disse que é bastante amiga da Dawn Stalin, então acompanhou todo o processo de desenvolvimento da Camila na faculdade. Sabe que a seleção brasileira tem muitos pontos de melhora, mas que a gente já está resolvido em questão de garrafão. Então, Camila é muito dominante por lá e ela corre muito rápido de um lado para o outro. Então, é um problema a menos para a gente pensar, porque Camila já é a dona desse garrafão, sem sombra de dúvidas. E para finalizar, Roberta também perguntou como que ela vai conseguir lidar com o trabalho que ela tem hoje no Seattle Storm,
né? E também na seleção. Ela disse que está tudo muito bem conversado, que não acredita que vai ter um impacto negativo. Ela tem sido muito transparente com as organizações e dia após dia ela vai entendendo. Mas por enquanto parece não haver nenhum problema com relação a isso. Para finalizar, a gente perguntou também se ela conhecia um pouquinho da nossa história. Ela sempre menciona a Janete, a Hortência. Ela falou que é impossível estar nesse ambiente há tantos anos e não conhecer e entender o amor e o sucesso que o Brasil já teve no basquete. E que várias pessoas com quem ela já trabalhou estão conectadas com essas grandes estrelas. Que ela lembra bastante da Janete no Houston Comets. Quando ela estava terminando a faculdade e começando a carreira, ela lembra muito de ver a Janete jogar. E a Roberta perguntou se já existem algumas conversas sobre trazer alguma jogadora estrangeira para a seleção. Ela mencionou que sim, existem algumas conversas, mas nada completamente certo. Eles estão olhando para isso, mas são diversas camadas quando a gente pensa nesse assunto, e o ponto importante agora é conseguir o comprometimento das jogadoras que já atuam e buscar alternativas no futuro, né? Para quem quiser saber mais, imagino que o Beta Basket vai postar, o pessoal da ESPN estava por lá, e a gente vai falar muito mais de seleção feminina agora com a Poki Chapman no comando para vocês. Espero que vocês tenham gostado da entrevista, gostado de eu ter gastado meu inglês para esse episódio, e a gente volta no ano que vem. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Amanhã tem rodada de Natal, a gente fez um episódio bastante extenso aí para vocês de final de ano, mas a gente volta na primeira semana de janeiro com os resultados e a NBA. Beleza, pessoal? Um beijo, abraço, boas festas.